Buenos dias, buongiorno. Bom, os feedbacks do DAC em espanhol, cuiudos, muito bons. As pessoas gostaram muito e até eu me surpreendi porque foi a primeira vez que a gente faz especificamente o DAC, né? Então, para a próxima semana, para português, vai ser outra frequência, obviamente, outra irradiação, mas o objetivo é o mesmo. Bom, queria conversar outra coisa agora. Estava vendo algumas notícias científicas aí de astrofísicos, né, sobre a atividade do nosso Sol. Que nós, neste momento, o Sol está no máximo solar, mas que em breve, esse breve não dizem, né, pode entrar no mínimo solar. Então, qual é o problema de um mínimo solar? Como o campo eletromagnético da Terra está extremamente enfraquecido, isso já não é de hoje, né? Nós temos como uma anomalia eletromagnética fortíssima aí na América do Sul, principalmente no Brasil, o que gera câncer de pele, um monte de fatores, sobrecarga dos sistemas das hidrelétricas, subestações de transmissão, por causa do efeito piezoelétrico, como eu já expliquei. Nós temos um outro fator interessante de pesquisa científica que fala sobre, especificamente, uma mini era glacial, né? E curiosamente, aí hoje de manhã, me mandaram cair o link, sei lá, do Daniel, do Rio de Janeiro. Eu não conheço ele, só de vídeo assim. E ele estava justamente juntando algumas provas sobre informações científicas, até de uma própria colocação em 2020 do Donald Trump sobre que o que se espera cientificamente para 2030 em diante é uma era glacial. E isso está diretamente associado aos bunkers que estão sendo construídos no mundo inteiro, né? Pelas elites globalistas, etc, etc. Então, a gente sempre olhou, normalmente, para o vetor Herculovus, para o vetor flex solar e para o vetor das guerras internas, etc, etc. Mas essa colocação que o Daniel fez, eu achei interessante, porque eu não tinha juntado esses dados. Eu tinha as informações dessa mini era glacial colocada por alguns astrofísicos, isso já há muitos anos atrás, né? Só que a gente tem que juntar as peças. E aí é interessante, porque o que acaba acontecendo? Se de fato, com o enfraquecimento do nosso campo eletromagnético, o Sol entra no mínimo solar, nós vamos ter efetivamente um esfriamento da superfície planetária. Nós temos uma anomalia que a gente tem que começar a avaliar o que aconteceu para a Antártida ganhar mais de 100 milhões de toneladas de gelo, agora recentemente, contra todas as narrativas de aquecimento global. Então nós sabemos que o aquecimento global é uma narrativa fake, falsa, criada para desestabilizar a humanidade e gerar interesses econômicos. Entre eles, a merda dos carros elétricos. Eu repito, a merda dos carros elétricos. Sou totalmente contra por causa da bateria, que é uma bomba ambulante, o lítio, né? Então, tecnicamente, a gente começa a ver uma confluência de eventos e situações que estão fora das narrativas originais. E se de fato nós tivermos uma mini era glacial, a maior parte da população mundial não está preparada. Nós vamos ter falta de alimento, falta de fotossíntese, falta de diversos fatores aí que a gente está acostumado, inclusive energia elétrica, e uma desaceleração brutal da economia. Além de outro fator muito importante. O gelo, o frio, afeta todo o sistema eletromagnético devido ao processo da salinidade do mar, que altera o fluxo, gerando atividades climatológicas diferentes ao padrão normal. Pouco a gente sabe, mas os ventos nos oceanos estão associados à alteração térmica gerada pelas salinidade do mar. Quando você tem mais salinidade ou menos salinidade, você altera de forma significativa o fluxo do ar sobre os oceanos, gerando tempestades, furacões, etc, etc. Depois eu continuo, estou na academia agora. O primeiro aspecto que a gente tem que
observar e verificar as narrativas aí dos astrofísicos, que obviamente não é confiável, porque a gente sabe que hoje em dia a narrativa global é gerar pânico, medo e insegurança. Então, é como você vê as narrativas do 13 Atlas, que toda hora é uma informação diferente, contraproducente, tem 1001 teorias e dados reais exatos não existem. Existem aquilo que o governo americano quer que seja implantado. Agora você tem as narrativas chinesas, que são contra o que a NASA diz, que a coisa é bem mais complexa. Os russos também já deram a entender que não é nada do que a NASA diz. Então a gente fica no meio de uma situação. Quem é que está dizendo a verdade? Certo? Pois bem, então isso é um aspecto. Então, com relação ao máximo solar e ao mínimo solar, nós também não temos uma informação real e nem coerente. Então isso deixa a gente literalmente cego dentro das narrativas que nós temos hoje. Mas um fato real é: os grandes milionários estão construindo e já construíram bunkers espalhados em várias regiões do mundo, sendo a Nova Zelândia um dos lugares prediletos de uma grande parte dos bilhardários aí do mundo. Então voltamos à questão: eles têm uma informação privilegiada que nós não temos, ok? Isso é um fato. Pois bem, agora vamos à questão: se nós entrarmos em uma mini era glacial, como aconteceu por volta do ano 500, que tem a ver com a queda do Império Romano, né? Então, o que nós temos que entender? A produção de alimentos, os animais serão severamente afetados e, consequentemente, nós também. Além disso, como eu já comentava antes de ir para a academia, nós temos as alterações na salinidade do mar, que já foi determinado, já foi detectado, e há artigos sobre isso. Isso afeta essa estrutura climatológica entre os oceanos e os continentes. Isso gera tempestades e anomalias climáticas. Pois bem, as alterações e as mudanças na frequência Schumann geram uma hiperatividade interna do núcleo da Terra, que é o asteroide Dyson, e consequentemente aumenta a pressão sobre as diferentes camadas da crosta, gerando a parte sísmica, os terremotos. Há 2 dias atrás teve um sismo de 7.5 ou 7.8 no Estreito de Drake, pela segunda vez esse ano. Então, nós sabemos que o anel de fogo da Terra está tendo uma atividade atípica, crescente. Até o Brasil está tendo terremotos. Então, tudo isso nos leva a uma conclusão de que a Terra vai ter uma atividade sísmica, um máximo sísmico nos próximos anos. Então, somando atividade sísmica, anomalias climatológicas, furacões no Brasil que nunca teve. A fábrica da Toyota foi destruída, foi fechada. Ribeirão Preto, essa semana, eu fui encomendar lá o estribo do Troll que eu destruí, no Pain Off-Road. Estou com a fábrica parada, deu um temporal aqui, estamos sem luz, deu maior BO aqui. Ou seja, isso não acontecia antes no Brasil. Então, nós sabemos que as alterações climatológicas, elas estão gerando um monte de anomalias e ainda vão gerar mais anomalias, o que justificaria a construção de bunkers para se refugiar quando a coisa chegue a um ponto clímax, certo? Na superfície. Então, sem entrar na questão do apocalipse, nós sabemos que a Terra tem processos cíclicos de 26 mil anos, quando ela muda os equinócios do eixo polar, que é o que está acontecendo agora. Então, nós temos informações científicas que apontam efetivamente para
anomalias significativas na natureza e isso vai afetar a gente. Seja o máximo ou o mínimo solar, nós vamos ter problemas na superfície. Então, a questão que eu indico é que vocês comecem a acessar artigos científicos, selecionar, dar uma pesquisada, ir na fonte dessas informações e procurar. Pegar o tradutor, se está em inglês, alemão, francês, e traduzir e começar a ter uma noção mais analítica das coisas que estão se formatando no dia a dia aí, ok?